Olá, gente! Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Física. Meu nome é Gabriela e hoje eu, juntamente com a petiana Diana Caires, vamos revisar com vocês o assunto de termologia, que foi aí o assunto abordado nessas últimas semanas. Para relembrarmos o assunto, vamos primeiro retomar o conceito inicial de termologia, que foi abordado nas aulas anteriores. Quando falamos de termologia, estamos nos referindo à parte da física que estuda os fenômenos térmicos, ou seja, o calor, temperatura, o equilíbrio térmico, e os seus efeitos sobre a matéria. Você se lembra qual é a diferença entre temperatura e calor? Esses dois conceitos eles são fundamentais para o entendimento do assunto. A temperatura ela está associada ao grau de agitação das moléculas. Nós vimos nas aulas anteriores que, quando um corpo ele recebe calor, as suas moléculas elas passam a ficar mais agitadas. Já no caso em que o corpo perde calor, as moléculas elas passam a se movimentar de maneira mais lenta. Já o calor, ele está associado à energia térmica em trânsito. Nesse caso, ocorre a transferência de energia de um corpo para o outro. No entanto, vai chegar uma hora que essa transferência de energia térmica ela vai ser encerrada. Então, podemos dizer que o corpo ele alcançou o equilíbrio térmico, ou seja, os corpos eles atingiram a mesma temperatura. Agora um lembrete que eu quero deixar aqui para vocês. Essa transferência de calor ela é realizada espontaneamente do corpo com maior energia para o corpo com menor energia, ou seja, do corpo com maior agitação das moléculas para o corpo com menor agitação, até que seja encontrado esse tal do equilíbrio térmico, ou seja, até que os corpos eles encontrem a mesma temperatura. Agora vamos relembrar o que são essas escalas termométricas daqui. Existem 3 escalas termométricas que são bem famosas: a escala Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. A primeira delas, que é a Celsius, ela é muito comum e ela é utilizada por nós, aqui no Brasil. A segunda delas, a Fahrenheit, ela é muito utilizada lá nos Estados Unidos. E a Kelvin, que é a última aqui, que eu coloquei, só que não menos importante, ela é mais utilizada no meio científico. É a escala lá do sistema internacional. O importante aqui nessa parte é que a gente saiba relacionar essas escalas, saber quanto que daria o valor de uma se a gente jogasse na outra escala. Nesse processo, a gente utiliza o conceito de proporções, estudado lá na matemática. Se você ainda não sabe o passo a passo para chegar nessa relação daqui, nessa relação completa, eu recomendo que você volte lá na primeira aula de termometria. Mas se você já viu, você já deve estar familiarizado com essa relação entre as 3 escalas que eu coloquei aqui. Como referência para a montagem dessa relação, são utilizados como referência o ponto de fusão, que é do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, que é do líquido para o gasoso. Eu vou explicar aqui rapidamente para vocês como que é obtida essa relação entre as 3 escalas. Como eu já falei, a gente vai utilizar o conceito de proporção. Nós temos aqui 3 termômetros, um de cada escala. Focando nesse primeiro termômetro daqui, que está em graus Celsius, o numerador ele vai ser formado por essa partezinha daqui, que no caso fica TC menos 0, ou seja, TC. A parte semelhante desse segundo termômetro, a parte semelhante a esse primeiro termômetro daqui, é essa daqui, ou seja, fica a subtração de TF menos 32. Então, a gente tem aqui TF menos 32. No terceiro, acontece a mesma coisa. Então, fica aqui TK menos 273, como a gente está vendo no numerador. No denominador, a gente vai pegar essa partezinha daqui, ou seja, 100 menos 0. Então, a gente tem aqui 100 menos 0. Aí você pode dizer, Gabi, mas aqui tem um 5. Então,
é porque normalmente após essa relação, né, aqui daria 212 menos 32. E aqui, nesse terceiro denominador, 373 menos 273. Depois de fazer essa relação, aí é comum que a gente divida os denominadores por 20 para que a gente simplifique essa relação. E aí fica exatamente como está aqui. Agora eu trouxe uma questão aqui para vocês, justamente para que vocês possam praticar o desenvolvimento daquelas relações. Eu recomendo que você leia a questão, pare aí um pouquinho o vídeo, tente resolver e depois volte aqui para ver se conseguiu fazer tudo direitinho. Então, já tentou? Vamos fazer agora a resolução juntos. Uma escala termométrica X foi comparada com a escala Celsius, obtendo-se o gráfico dado a seguir, que mostra a correspondência entre os valores das temperaturas nessas duas escalas. Determine a indicação de 80 graus na escala X. Então, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, no eixo Y é como se fosse a escala X, certo? Que vai de menos 50 a 150. Já no eixo X, eu acho que eu falei eixo X aqui. No eixo Y é como se fosse a escala X. Já no eixo X é como se fosse a escala Celsius, certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma resolução bem detalhada para vocês e vamos lá ler ela. Relembrando a maneira em que montamos as relações termométricas estudadas anteriormente, temos. Então, o que aconteceu aqui? Eu coloquei essas duas barras representando os dois termômetros, certo? Um em cada escala. Eu recomendo que vocês resolvam essas questões desse tipo dessa forma, desenhando como se fosse o termômetro. Nessa primeira aqui, como é que a gente chega na relação? A gente pega na fração do primeiro termômetro, que é em Celsius. A gente pega isso daqui menos isso daqui. É essa partezinha do termômetro. Então, a gente tem C menos 0. Já no denominador, a gente vai ter 50 menos 0. Então, fica aqui no denominador. Já para essa fração daqui, a gente tem que a parte semelhante a esse termômetro dessa partezinha aqui vai ser essa partezinha daqui, que vai ser no numerador, ou seja, 50 menos 50 menos 50. Então, a gente tem ela aqui. No denominador, vai ficar 150 menos 50. Lembra de colocar esse parênteses aqui para não errar o jogo de sinal, certo? Aí, vindo para cá, a gente faz o quê? Substitui esse C por 80, que é o que a questão pediu. Ela quer que a gente relacione essa escala X a 80 graus Celsius. E aí, a gente isolando o X, a gente consegue chegar na resposta final, que é 270 graus X. Agora vamos relembrar o conceito de dilatação térmica. Lendo essa definição, temos que a dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetida a uma variação de temperatura. Então, você lembra que lá no início da aula, quando relembramos o conceito de temperatura, falamos sobre o grau de agitação das moléculas de um corpo? Aqui, voltaremos a falar sobre essa agitação de moléculas. Quando um corpo ele recebe calor do outro, suas moléculas tornam-se mais agitadas e o corpo ele tende a se expandir. Quando é retirado o calor desse corpo, as moléculas elas vão se contrair, tendo assim uma tendência contrária, ou seja, o corpo ele tende a diminuir. Existem 3 tipos de dilatação: a dilatação linear, dilatação térmica e a dilatação volumétrica. Vamos falar rapidinho de cada uma delas. Falando primeiro aqui da dilatação linear. Nessa dilatação, consideramos apenas uma dimensão, ou seja, a gente vai calcular a variação do comprimento do corpo a partir de quê? A partir da variação da temperatura.
O coeficiente de dilatação linear, esse alfa daqui, ele está relacionado à natureza do material que estamos trabalhando. Ele vai indicar se o material apresenta uma maior facilidade ou uma dificuldade para que ocorra essa dilatação. Essa dilatação ela é calculada por essa formulinha daqui. Variação de comprimento é igual a comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Já na dilatação superficial, estaremos nos referindo à dilatação da área do corpo. E aí, a gente considera o quê? A gente começa a trabalhar com duas dimensões. Lá na dilatação linear, a gente trabalhou com uma, né? Que é o comprimento. Aqui a gente passa a trabalhar com duas, trabalhando com a área do corpo. A fórmula ela é bem semelhante à da dilatação superficial. Já que a gente está trabalhando com a área, aqui vai ser a variação da área. E no coeficiente, a gente vai utilizar o coeficiente de dilatação superficial. É importante lembrar que esse coeficiente ele é o dobro do coeficiente linear. Então, se alguma questão ela pedir a dilatação superficial, ou se ela pedir a dilatação superficial e te der apenas o valor do coeficiente linear, não precisa entrar em desespero. Basta você multiplicar o coeficiente linear por 2. Agora vamos falar da dilatação volumétrica. Nesse caso, consideramos a variação do volume do corpo. O coeficiente de dilatação volumétrica ele será o triplo do coeficiente de dilatação linear. Vamos agora para o exercício 2. Eu recomendo mais uma vez que você pare esse vídeo, leia a questão com calma e tente resolver. E depois volte aqui para ver a resolução. No continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 km de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o trilho é 10 elevado a menos 5 Celsius a menos 1. A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é, em metros, igual a. Então, ele pede uma variação de comprimento, né? Nessa questão, como ele pediu a variação de comprimento, a gente vai utilizar o conceito de dilatação linear. Então, a gente aplicando aqui na fórmula de dilatação linear, e lembrando aqui de transformar os 600 km que ele deu, os 600 km de extensão em metros, a gente consegue substituir aqui todos os dados, chegando nessa resposta final de 240 metros. Ou seja, foi a variação de comprimento que sofreu. Agora vamos relembrar alguns conceitos de calorimetria. O primeiro deles é o calor específico. O calor específico ele é uma propriedade que diz respeito à substância. Ele representa a quantidade em calorias que é necessária para aumentar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de determinada substância. Aqui eu trouxe uma tabelinha exemplificando o calor específico de algumas dessas substâncias. Aí vocês podem ver aí por curiosidade. Geralmente a questão vai dar o calor específico de cada uma delas. Agora vamos relembrar o conceito de capacidade térmica. Nós vimos que o calor específico era uma característica referente à substância. No caso da capacidade térmica, ela vai ser uma propriedade referente ao corpo. Essa grandeza ela é utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Essa capacidade térmica ela pode ser encontrada por essa formulinha aqui que eu coloquei, em que a capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou então
a capacidade térmica pode ser encontrada também pela massa do corpo vezes o calor específico. Agora vamos lembrar o conceito de calor sensível. Esse tipo de calor ele atua de forma a alterar apenas a temperatura da substância. Foca nisso daí. Então ele altera apenas a temperatura da substância, pertencendo o quê? Com o mesmo estado físico. Para esse calor, utilizamos a equação fundamental da calorimetria, que é essa daqui. Lembre que se a quantidade de calor sensível ela é positiva, o corpo ele ganha calor. Se ela é negativa, o corpo perde calor. Já o calor latente, ele é referente à quantidade de calor que atua de forma a alterar o estado físico do corpo e não a sua temperatura, como é o caso lá do calor sensível. Ele é dado por essa fórmula daqui, onde a quantidade de calor latente é igual à massa do corpo vezes o calor latente. Quando a quantidade de calor latente ela é positiva, o corpo funde ou vaporiza. Ou seja, ele passará do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o gasoso. Quando essa quantidade de calor ela é negativa, o corpo solidifica ou condensa, ou seja, ele passa do líquido para o sólido ou do gasoso para o líquido. Agora vamos relembrar o que é essa curva de aquecimento. Basicamente, ela é um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor recebida ou fornecida. Aqui é a temperatura, aqui é a quantidade de calor. Através dele, conseguimos perceber em quais momentos a gente vai conseguir aplicar o calor sensível e em qual momento a gente vai aplicar o calor latente. Vamos aqui agora para a nossa terceira questão. Mais uma vez, eu recomendo que você pare um pouco o vídeo e tente resolver. E aí, já fez? Vamos resolver juntos agora. Calcule a quantidade de calor que devemos fornecer para transformar 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 40 graus Celsius. Aí ele deu os dados, né? Deu o calor específico do gelo, que é 0,5, calor específico da água, 1, e o calor latente, que é 80. Coloquei aqui uma resolução bem detalhada para vocês. Então, para fazermos essa questão, devemos aplicar os conceitos de calor sensível e calor latente que a gente acabou de ver aqui. A gente consegue perceber nessa questão 3 diferentes momentos. O primeiro momento, o gelo está com a temperatura de menos 10 graus Celsius e será aquecido até 0 graus Celsius, que é a temperatura onde o gelo começa a derreter. Ou seja, nesse primeiro momento, houve uma mudança de temperatura. E aí a gente vai logo associar a que tipo de calor? Isso mesmo, se você falou calor sensível, você está certíssimo. Aí vamos lá. Quando chega em 0 graus, onde se inicia a mudança de estado, a temperatura ficará constante até que o gelo termine de derreter, chegando no estado líquido, ou seja, teve uma mudança de estado. Então a gente associa logo ao calor latente. A partir do derretimento do gelo, a temperatura sobe até os 40 graus, onde a água permanece no estado líquido, ou seja, ela permaneceu no mesmo estado, mas houve uma mudança de temperatura. Sendo assim, a gente quer encontrar a quantidade de calor total. Então, a gente vai somar com a quantidade de calor desses 3 momentos, lembrando de substituir cada uma delas pelo calor correto. Ou seja, quando houver uma mudança de temperatura, a gente vai aplicar a fórmula do calor sensível, como é o caso desse primeiro daqui. Quando for no segundo aqui, que é uma mudança de estado, a gente vai aplicar a fórmula do calor latente. E para o terceiro, como é uma mudança de temperatura, calor sensível de novo. Substituindo todos esses dados daí, a gente chega à resposta que é 1.250 calorias. Nesse slide aqui eu trouxe para vocês o princípio da igualdade das trocas de calor, que é válido para sistemas
termicamente isolados. Nesse tipo de sistema, temos que o somatório de calor recebido mais o somatório de calor cedido, ele é igual a zero. Esse conceito ele é bem importante e ele é encontrado em várias questões por aí. Vamos então agora a mais uma questão para que a gente possa aplicar esse princípio. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram misturados 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius e 400 gramas de ouro, inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 e 0,03, determine a temperatura final aproximada da mistura. Então, o que a gente vai utilizar é o princípio de igualdade das trocas de calor que a gente acabou de ver. A gente sabe que o somatório da quantidade de calor cedido e recebido tem que ser igual a zero. Então, colocando aqui a quantidade de calor da água e a quantidade de calor do ouro, a gente substitui aqui, né, pela fórmula da quantidade de calor de cada uma. Como mudou apenas a temperatura, é uma quantidade de calor sensível, então é essa formulinha daqui para cada uma delas. E aí a gente consegue isolar esse T aqui, que é a temperatura que a gente quer, a temperatura final. E aí, substituindo todos os valores e isolando esse T, a gente consegue chegar à resposta final, que é T igual a 23,4 graus Celsius. Então, agora vamos lá. Para que eu possa finalizar a minha aula com vocês fiquem aí com a aula da Diana, eu trouxe um último lembrete que está relacionado aos processos de propagação de calor. E uma única imagem aqui, eu trouxe os 3 processos para vocês, que são condução, convecção e radiação. Começando aqui, pela radiação, a gente consegue notar que, mesmo sem tocar o fogo ou a panela, a pessoa ela consegue sentir aqui o calor pelas ondas de calor que estão sendo geradas. A convecção, ela pode ser vista aqui, ó, dentro da panela, por meio das correntes de convecção que vão ser formadas ao aquecer o líquido que está aqui dentro da panela. E a condução, ela pode ser vista aqui no cabo da panela, que está sendo aquecido, apesar de não estar em contato direto com o fogo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e compreendido o assunto. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente lá no grupo do WhatsApp, que a gente com certeza vai estar lá para atender vocês. Se cuidem, bons estudos e fiquem aí com a aula da Diana.